O nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Neemias capítulo 11, versículo 9. 11, 9. Vamos dar continuidade na série Neemias, que tem falado muito conosco. Capítulo 11, versículo 9, vai nos dizer assim: E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, sendo Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Aleluia! Então aqui continua falando sobre o repovoamento da cidade de Jerusalém. Então aqui vai falando sobre famílias e mais famílias, que ia dando continuidade a esse povoar de Jerusalém, a esse encher aquela cidade de habitantes. E interessante é que nós vamos aprender algo poderoso da parte de Deus aqui. Você vê que no final do versículo está falando aí que esse homem aqui ele era superintendente lá em Jerusalém, melhor dizendo. E o engraçado, o interessante, o poderoso, que o final do versículo vai dizer que ele era o segundo sobre a sua cidade. E esse é o tema de hoje. O primeiro é Deus. Então esse homem, ele tinha muita autoridade, tinha muito conhecimento, tinha muita influência na cidade. Porém, ele era o segundo, ele não era o primeiro. É lógico que talvez tivesse o primeiro da cidade lá. Talvez o primeiro fosse o próprio governador, Neemias, ou outro líder deles lá. Mas eu quero trazer a revelação para nós, trazendo um certo entendimento, que é o seguinte: sempre Jesus vai ser o primeiro, porque muitas das vezes nós não conseguimos ser o primeiro, porque Jesus sempre vai querer exclusividade. Então, nós temos que nos contentar quando o Senhor nos exalta, mas não nos deixa em primeiro lugar. Ele sempre vai estar guardando o nosso coração, para que nós venhamos compreender que o primeiro lugar é o lugar dele. O lugar de honra é ele. Eu até lembro da semana do mês passado, que eu fiquei em segundo lugar. A hora que eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei. E o Senhor falou assim: filho, você ficou em segundo porque o primeiro lugar é meu. Para aquele que serve ao Senhor, sempre o Senhor vai estar em primeiro lugar. Então o tema de hoje: o primeiro é de Deus. O primeiro é de Deus. Então você vê aqui no dízimo, na oferta, o primeiro, a 10ª parte, nós pegamos o quê? O primeiro damos para Deus. Então o primeiro é de Deus. E falando de Deus, para nós sempre poder explicar, esmiuçar um pouco o tema, o nome Deus, no hebraico, ele é Yahvé, ou Jeová, ou ainda Senhor, ou também Javé. O nome em hebraico Yahvé é o nome de Deus, do Deus bíblico do Antigo Testamento. Porque para as pessoas que não conhecem, cada um vê Deus de uma forma. O nosso Deus, para ser Deus, é o Deus bíblico, é o Deus que fala na Bíblia. E interessante que o nome Deus, no seu composto, ele é feito por 4 consoantes hebraicas, que é o Y, o H, o W e o H. Então esse é o nome original de Deus. No original do hebraico é YHWH. Então o que acontece? Quando o testemunho de Jeová bater lá na sua porta e falar assim: você sabe qual é o nome de Deus? Você pode até marcar na Bíblia e falar: sei. Jeová é só uma transliteração que fala. Quando pega do original do hebraico e traz para o português, é uma transliteração, porque na verdade não tem vogal, é só consoante. Então, para trazer o nome em português e colocar como Deus, Yahvé, Senhor, tem que fazer essa transliteração. Então o nome é YHWH, o nome original de Deus na Bíblia hebraica, conhecido como tetagrama. Tem o pentagrama, que daí é no campo, é a manifestação lá que eles fazem no satanismo. Esse é o tetagrama, não é o pentagrama. Mas o tetagrama é essa escrita
escrita que fala do nome de Jesus, nome de Deus, para dizer. E a sua pronúncia é tetagrama, mas a sua escrita é tetragrammaton, que é a forma que se escreve no hebraico. Revelado pelo profeta Moisés. Então, ou seja, quando Moisés fala com o Senhor no monte, e ele pergunta para Deus, mas quem eu vou dizer que o Senhor é? E Deus fala para ele, diga para eles que eu sou o que sou. Então, ou seja, Deus não tem explicação, Ele é o que é. Tanto que segundo os especialistas, a tradução mais próxima de Yahvé seria o Eterno, ou o Deus Eterno. Então, essa seria o nome mais correto. Então, quando chega o testemunho de Jeová, fala você, não, você sabia que o nome de Deus é Jeová, o nome correto é Jeová, mas você está equivocado, porque o nome correto é Yahvé. É uma transliteração do hebraico, sendo que no hebraico nem vogal não tem. E daí você pode falar, detalhe, outra hora eu posso trazer esse estudo aqui, eu estava buscando lá, tem a transliteração do nome de Deus, tem 72 nomes. Então aí já quebra a forma que é só Jeová, né? Então fica essa informação muito importante para nós acerca do nome de Deus. Então era esse Deus que o povo de Israel servia, é esse Deus que Neemias servia, é esse Deus que Esdras servia, e era esse Deus que aqui os descendentes, os filhos que iam cuidando, que iam povoando ali em Jerusalém, que eles serviam, e eles entendiam que pelo temor que eles tinham, eles aprenderam que o primeiro é Deus. Por isso que esse homem aqui, ele era o que? Ele era o segundo sobre a cidade. E trazendo o primeiro ponto para mim e para você, Deus vai nos dar sucesso, mas temos que saber que o primeiro lugar é Deus. Então Deus vai nos dar sucesso, Deus vai nos dar honra, Deus vai abrir as portas, Deus vai preparar o melhor para nós. Mas sempre quando a honra vir, eu tenho que aprender que a exaltação é de Deus. É Deus que prepara o melhor. Porque muitas das vezes, quando nós começamos a ser honrados por Deus, se nós não vigiarmos, nós acabamos imaginando que é pelas nossas forças. Por isso que a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Aí alguém vai querer trazer uma tradução, ou melhor, uma interpretação errônea e dizer, está vendo? Nós temos que ter cuidado em quem nós confiamos, porque maldito é o homem que confia no homem. Não, ali está falando pipoca. Ali está falando da força do seu braço. Então, o que está querendo explicar? O homem que confia em si mesmo. Porque senão, só 33 não ia dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para você viver em união com o seu irmão, você tem que confiar nele. Então, se alguém, quando vive essa palavra, fala assim, até a palavra fala, maldita é para nós, mas a interpretação só está errada, porque Deus morreu na cruz para que nós venhamos viver em unidade, tanto que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se é o corpo, um braço tem que confiar no outro braço, né? Uma perna tem que confiar na outra perna, um tronco tem que confiar na perna, o tronco tem que confiar que quando for andar, a perna vai dar o passo, vai sustentar ela, né? Então, quer dizer, o corpo tem que andar em unidade. Então, o corpo, ele é a continuidade da cabeça. Quem é a cabeça? É o Senhor. Ele é o que sustenta. Então ele é o primeiro. É ele que dá a direção. É ele que vê, é ele que olha, é ele que fala. Então o primeiro é o Senhor na nossa vida. Então sempre eu tenho que pedir para Deus, Senhor, não permita-me, Pai, que no dia da honra, no dia da exaltação, eu venha me esquecer que o Senhor é o primeiro na minha vida. Lembra de José? Depois de passar a prova, depois de ser honrado pelo seu pai, seus irmãos ficar com inveja dele, vender ele lá para o povo, e depois ele ir então para o Egito, quando os ismaelitas, né, foi vendido para os ismaelitas, e depois ele é vendido, vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, lá tem toda aquela história em volta de José. Primeiro ele é um escravo, daqui a pouco Deus o honra e ele entra na casa de Potifar, começa a cuidar da casa. Quando ele começa a cuidar da casa, ele é honrado ali, mas chega então a mulher dele, que era uma mulher meio atribulada lá, querendo ter algo com ele, ele não aceita, daí ele é injustiçado, vai para a cadeia por não pecar, por não errar. Então às vezes é assim, querido, nem todas as vezes que nós honramos a Deus
a honra veio de imediato. José, ele podia ter deitado com que a mulher, ficado na dele, ninguém sabia, mas Deus sabia. A consequência lá na frente iria. Mas de imediato, parecia que estava tudo bem. Ele não ia ser perseguido naquele momento. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu a fidelidade. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E antes de ele falar para aquela mulher que ele não podia, ele falou assim: como eu posso ir contra o meu mestre, ou seja, o patrão dele, Potifar, e contra o meu Senhor? Então, ele coloca o Senhor em primeiro lugar. Possivelmente, quando eu posso pecar contra o meu Senhor em primeiro lugar e o meu mestre? E ele vai para a cadeia, fica na cadeia muito tempo ali. Depois, ele revela o sonho do padeiro, ele revela o sonho dos dois homens que estavam lá, do copeiro. E depois de muitos anos, aquele estando na cadeia ali, um dos dois lá sai, um é honrado, um sonho se cumpre, e o outro, os dois os sonhos se cumprem, só que um é para a honra e o outro é para a desonra. E o que ficou lá no palácio, José fala para ele: lembra de mim, fala o meu nome lá para o rei. E o tempo passou, demorou, e o homem não lembrou de falar de José, até um certo tempo que vem a fome, melhor dizendo, vem sonhos, pesadelos sobre o rei, e o rei não conseguia decifrar, os sábios não conseguiam decifrar. Aí então que aquele homem lembrou de José e manda buscar José. Ou seja, não era o nosso tempo, era o tempo de Deus. José confiou lá não vou recordar qual que era qual agora, tinha o que servia o vinho, né, e tinha o copeiro e padeiro, né? Se não estou enganado, se não falha a memória, acho que era o copeiro, né? Então, aí que o copeiro se lembrou de José. Então, às vezes, vai ser o meu tempo, vai ser o tempo do Senhor, não o nosso tempo. Tanto você vê que na palavra do Senhor, às vezes tem lá: então Deus se lembrou de tal pessoa. Lá de Ana, com Ana fala: então Deus se lembrou de Ana. Mas como Deus se lembrar? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, Ele não se esquece. Como Ele pode se lembrar? Às vezes, por um propósito de Deus na nossa vida, Ele se desfaz da sua onisciência para conosco, para que deixar que o tempo nosso, o tempo dele em nós se cumpra e ele não veja o momento da nossa dor. Ele prefere deixar que o tempo dele se cumpra em nós. Às vezes vamos passar por aflição, por luta, como foi aquele na abertura que eu falei. Às vezes ele é permitido nós vamos ser despedaçados para depois sermos restaurados, e nesse tempo ele prefere não se lembrar. Ele tira a onisciência dele através do poderio que ele tem, e ao mesmo tempo que ele é onisciente, ele é onipotente, então tem todo o poder. Então ele tem o poder de tirar a onisciência dele por um tempo, para que ele não sofra vendo as nossas lutas, as nossas guerras. Mas chega um tempo que o Senhor lembra. Então foi aqui o tempo que o Senhor lembrou de José. Foi o tempo aqui da honra vir sobre José. E quando José chega naquele rei, e o rei fala: fiquei sabendo que você revela sonhos. E José fala o quê? Não eu, mas o meu Deus. Então o que ele faz? O primeiro é Deus. Ele podia ter saído daquela cadeia, daquele cárcere, ter sofrido tanto, e ele ter falado assim: realmente, me deixaram naquele cárcere muitos anos, sofri naquele cárcere, não acreditaram em mim, mas agora eu estou aqui, nós vamos mostrar para todo mundo aqui, ó Potifar, está vendo aí? Agora eu vou mostrar quem eu sou, viu? Nós vamos ver o homem de Deus que está aqui. Não. Ele fala: não eu, mas o meu Deus é real. Então, primeiro na nossa vida, sempre Deus. Como diz aquele louvor lindo lá, né? Em cima de Salmos 115, da Levita, nossa amiga Amanda, né? Não há nós, Senhor, não há nós, mas ao teu nome damos glória. Então, ou seja, Ele é o primeiro. Quando nós colocamos Ele em primeiro, se cumpre Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
coloca Ele primeiro. E a consequência de tudo acontecer no tempo, na vontade, no querer dEle. Vamos agora para o 11. O 10, na verdade, só vai falar mais alguns nomes de sacerdotes ali. Não tem revelação ali, só tem descrição de mais homens que fizeram parte também ali do povoamento de Jerusalém. Então no 11 que vai vir a revelação. No 11 vai falar assim: Seraias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Segundo ponto, aqui foi falando a descendência, o filho de quem era, e no final vem a revelação, a aplicação para a nossa vida. Quem que ele era? Ele era maioral na casa de Deus. Em Deus, então, está nos chamando para nós sermos maioral na sua casa. Como assim, pastor? Deus está nos chamando para nós crescermos espiritualmente, eclesiasticamente, ministerialmente. Deus está nos chamando para que nós venhamos mudar de nível. Hoje eu sou um discípulo, um irmão, um membro. Amanhã eu vou ser um diácono, eu vou ser um presbítero e futuramente eu vou ser um pastor. Então Deus está chamando para ser maioral na obra de Deus. Como assim, pastor? Para que amanhã você seja o maioral na sua igreja. Deus deu uma igreja na sua mão, você seja um pastor auxiliar, você vai cuidar ali de uma segunda, terceira igreja em nome de Jesus, quando Deus preparar, nos tirar da prova aí. Então eu tenho que almejar, querer ser o maioral na casa do Senhor, não ser o maioral para dizer, eu sou o cara, não. Ser primeiramente Deus, Ele é o primeiro. Mas aquele que honra a Deus, Deus também honra. A Bíblia fala o quê? A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então se eu estou honrando a Deus, Deus também vai me honrar. Então, querido, não tem coisa melhor também do que você estar na presença de Deus. Às vezes é luta, às vezes é guerra, mas a presença, o poder, a graça, o poder do Espírito Santo sobre nós, e nós sermos instrumento na mão dele, é algo maravilhoso. Segundo ponto, Deus quer nos levantar para sermos maioral na sua casa. Então, entendamos isso. Continuemos a adorar a Ele, continuemos a dar liberdade a Ele. Ele quer nos levantar, Ele quer nos colocar de pé. Parabéns para você que nessa quinta-feira, nessa quinta-feira de feriado, eu não já descansei um dia, agora eu vou para a casa do Senhor. Eu vou buscar o Senhor, porque eu quero crescer com o Senhor. E às vezes, querido, nós não temos esse foco de querer ser um maioral, de querer ser um ministro, de querer ser alguém na casa do Senhor. Mas é algo que o próprio Deus prepara para cada um de nós. Porque eu mesmo nunca me imaginava ser um pastor. Eu, quando era do mundo, eu imitava os pastores, tirava um sarro dos pastores. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui sendo um. Então, quando Deus tem um propósito para nós, Ele não nos chama, Ele não nos quer somente para estar na casa do Senhor, mas Ele quer que nós venhamos nos levantar para ser o maioral na casa dEle, que venhamos ser alguém usado por Ele, que venhamos ser alguém que cresça com Ele dia após dia, e é isso que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Cada um de nós estamos crescendo para ser o maioral na casa do Senhor, para ser aquele que organiza, para ser aquele que visita, para ser aquele que abraça, para ser aquele que tem liberdade de estar na casa do Senhor. Sabe o que é o seu maioral na casa do Senhor também? É aquele que, quando chega na casa do Senhor, parece que está na sua casa, tem liberdade de conversar, tem liberdade de arrumar uma cadeira, tem liberdade de falar, pastor, o que você acha de fazer isso? Tem liberdade de chegar um novo ali, abraçar, já explicar para ele sobre como funciona o culto, como funciona a igreja, falar, o banheiro é ali, ó, fique à vontade. Ou seja, ter liberdade de ser o maioral. É você chegar na casa do Senhor e entender que esse lugar é moradia. Esse lugar é o lugar de nós estarmos aqui crescendo com o Senhor a cada dia. Aleluia. Vamos aqui para o terceiro ponto, no 12. E vai falar, e seus irmãos
que faziam a obra na casa, 822, quase não tinha irmão que fazia a obra, hein? E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anse, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. Então olha para você ver como a obra ali era bem servida, né? Tinha ali 822 homens que faziam o quê? Faziam a obra na casa. Então o terceiro e último ponto aqui é: seja um irmão que faz a obra na casa de Deus. Esses homens estavam ali fazendo a obra na casa do Senhor. Então Deus está nos chamando para fazer a obra. Às vezes não precisamos ser o maioral, Deus vai direcionar cada um no seu lugar, mas o importante é que nós venhamos estar fazendo a obra. E nós profetizamos aqui no nome de Jesus. Olha para você ver a quantidade de irmãos que tinham que fazer a obra aqui: 822. Então, ou seja, que assim venha a ser o nosso meio, que nós vamos ter muitos irmãos para fazer a obra. Vai ter muita alma, porque, pastor, vai tiver muito irmão para fazer a obra, não vai começar a dar conflito, muita gente não. Porque se tiver muito irmão para fazer a obra, sempre vai ter muita alma para ser cuidada, muita alma para ser visitada, muita alma para a gente ir lá orar, muita alma para a gente cuidar delas. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas aqui está dizendo que tinha muitos irmãos para fazer a obra. Então, em nome de Jesus, Deus está preparando muitos ceifeiros, muitos irmãos do nosso meio, para nós fazermos a obra. Igual eu estava falando aqui com a presbítera também, na visão do crescimento, a gente começar a fazer GE. Quando alguém quiser vir para a igreja, mas está meio com vergonha, está com liberdade de vir para a casa do Senhor, vai fazer o quê? Fazer um GE na casa do Senhor, 7 semanas de culto na casa do Senhor. A hora que a coisa começar a crescer, nós usar essa visão, o pastor não vai fazer tudo sozinho. Quem vai ir? Vai você. Você vai ser aquele que está fazendo a obra do Senhor. No início dá para mim ir junto com os irmãos, mas se falar a coisa for crescendo, aí os ministros vão lá, pastor, eu conheci um irmão lá, tenho amizade com ele, de repente a pessoa tem até mais afinidade do que você, com você do que comigo. Então você começa a fazer o GE, você começa a fazer a obra ali, você começa a cuidar daquela casa ali. E assim nós vamos fazendo a obra do Senhor crescer. Seja o irmão que faz a obra na casa de Deus. Deus está nos chamando para ser aqueles que fazem a obra. Cada um no seu chamado. Às vezes um vai ser chamado para pregar, outro vai ser chamado para louvar, outro vai ser chamado para abrir um culto, outro vai ser chamado para organizar a igreja, outro vai ser chamado para conversar, visitar uma pessoa, levar o socorro para a pessoa lá. Outro é chamado para abençoar a obra, para dizimar, vou fazer a obra de Deus prosperar. Outro é chamado para acompanhar o pastor, carregar a maleta do pastor. Ó, Michel está sempre andando comigo, já pega a maleta de escolher aqui, pastor. Então, ou seja, para cada um tem um lugar na casa do Senhor. O importante é que nós devemos estar em movimento. A Bíblia fala que já no início, na criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos que estar em movimento, nós não podemos parar, nós temos que continuar a fazer a obra do Senhor crescer, a obra do Senhor avançar, a obra do Senhor funcionar. Nós temos que ser funcionais. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? O que está precisando aí? Vamos evangelizar? Vamos voltar para o monte? Vamos para o monte. Se a gente encontrou, conheci um pastor, uma pastora lá na loja 100, semana passada ou essa semana. E peguei unidade forte com eles lá, ficamos acho que uma meia hora conversando. E ele falou lá que o Deus escutado estava lá no monte do Guaripocaba, que sabe todo lugar certinho lá, conhece os donos lá. Vamos marcar qualquer dia para a gente ir lá no monte lá, está lá no Guaripocaba, é bem tranquilo. E orar, buscar o Senhor, se fortalecer em Deus. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Nós não vamos parar, não. Deus nos chamou para verdadeiramente colocar Ele em primeiro lugar. Falar, Senhor, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E o Teu nome vai ser glorificado, o Teu nome vai ser exaltado. O Senhor vai me usar. E eu quero ser uma ferramenta, eu também quero ser usado pelo Senhor, Deus. Frase final para nós concluirmos. Que não venhamos perder esta essência de reconhecer sempre na nossa vida
o primeiro sempre vai ser Deus na nossa vida. Então, queridos, é algo que nós temos que orar, pedir para Deus, porque quantas das vezes pessoas que estavam na casa do Senhor, pessoas que estavam servindo a Deus, que estavam buscando a Deus, mas com o passar do tempo algo aconteceu, com o passar do tempo se esfriaram, com o passar do tempo foram ralos, com o passar do tempo teve mudança na vida dessa pessoa para melhor. Só que no meio da mudança da vida dessa pessoa, de ela entregar isso no altar de Deus, no lugar dela honrar a Deus com isso, acabou se afastando do Senhor e hoje estão longe dos caminhos. Então nós temos que orar, porque Satanás tem feito isso, querido. Quantas pessoas que antes eram instrumentos na mão do Senhor, eram vidas poderosamente usadas por Deus, e hoje você vê perdida no mundo. Que Deus tenha misericórdia e resgate. E nós não olhamos julgando, nós não olhamos condenando, nós temos que olhar com misericórdia e alerta. Meu Deus, se essa pessoa está lá, poderia ser eu. Então tenha misericórdia dessa pessoa, Pai. Me fortalece para que isso nunca venha acontecer comigo. Hoje está um absurdo, querido, a falta de Deus, a falta de temor e a perseguição a Deus. Porque como se persegue Deus? Deus é todo poderoso, mas quando a obra do Senhor é perseguida, quando o nome do Senhor é profanado, isso é perseguição a Deus. Você viu o novo clipe que saiu essa semana? Eu nem sei o nome daquele infeliz. Fizeram um clipe totalmente maligno, com uma imitação da mesa de Santa Ceia. Aí um camarada lá falando, cantando a música, todo sensual, homens e mulheres tudo junto ali se agarrando. Aí depois começa a aparecer umas cenas tudo obscenas, tipo num quadro preto, aparecendo só a silhueta, né? A dobra do corpo da mulher, mas rebolando, imitando a mesa da Santa Ceia. O que é isso? Estão colocando Deus por último, estão humilhando a Deus, estão descaracterizando o Deus verdadeiro, estão brincando com Deus, só que eles não sabem que a palavra fala. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles estão brincando com Deus. Temos que orar por eles, estão na ignorância. Se já conheceu o Senhor, daí é um perigo, porque aí é perigoso eles não estar nem na apostasia, é perigoso eles terem blasfemado contra o Espírito Santo. E quando você blasfema contra o Espírito Santo, aí não tem volta. Pessoa que teve um encontro com o Espírito Santo, pessoa que foi batizada, já falou em línguas, a pessoa que já teve o dom de curar, libertar, pregar, louvar. Aí essa pessoa perde o temor de Deus a tal ponto de brincar com o Espírito Santo. O que o Senhor falou, se falar de Deus tem perdão, se falar de Jesus tem perdão, mas se falar do Espírito Santo não tem perdão. Então o que é as pessoas? São pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar, são pessoas que verdadeiramente brincam com Deus. No lugar de colocar Deus em primeiro lugar, coloca Deus em último lugar. Então, isso mostra também, querido, que é uma marca que Jesus está voltando. É uma marca da frieza espiritual no mundo. E isso é no mundo. Hoje nós vemos o nome de Deus sendo perseguido, porque o espírito do anticristo já paira sobre essa terra. Ele tem pressa de quantas mais pessoas ele conseguir manipular para o lado dele. Você acha que ele vai querer ficar sozinho lá no inferno, lugar de dor e tormento? Quanto mais pessoas ir para ele, vai ser melhor. Mas Deus nos chamou, Deus nos colocou para estarmos aqui, colocando Deus em primeiro lugar, sendo maioral na casa do Senhor e fazendo a obra de Deus, para que através de nós venhamos ser resgatadores de almas, nós venhamos ser resgatadores de vida. Através da nossa vida, Deus vai nos usar para mostrar para essas pessoas o que elas estão fazendo errado. Deus não tem que ser colocado em último, Deus não tem que ser zombado, mas Deus tem que ser honrado. Deus tem que ser colocado em primeiro, e através de nós ensinaremos, instruiremos eles e seremos instrumentos nas mãos do Senhor, para a glória do Deus único, verdadeiro e primeiro em nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé,
Vamos pedir para que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor restaure a nossa história e que nós venhamos verdadeiramente sermos impactados pela glória de Deus. Você que assistiu esse vídeo, que Deus possa tocar na sua vida e lembre-se sempre, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Não permita que, pelo que a mídia ensina, você deixar Deus em último lugar. Deixe Deus sempre em primeiro na sua vida. Aleluia.